E hoje à noite ele vai desafiar a nossa igreja com a palavra de Deus. Obrigado, pastor Will. Deus abençoe. Amém. Então, parabéns, igreja. Este dia festivo. Uma alegria também participar com vocês hoje à noite. Abrem Apocalipse capítulo 3. Tive medo que pastor Sean ia pregar a minha mensagem, mas ele desistiu antes de terminar. Apocalipse capítulo 3. Por ser missionário também na região, temos acompanhado os trabalhos aqui em Sorocaba, na mesma forma que os pastores Sean, Eduardo e outros membros da equipe missionária também acompanharam o nosso trabalho em Grande São Paulo. As nossas igrejas têm sido, vamos dizer, igrejas paralelos. E houve muito intercâmbio, apesar da distância. Então a gente fica muito contente ao vê-los aqui hoje à noite para renovar contato com alguns. Falei com o Celso, só fico conhecendo o irmão através de cartas agora. É raro encontrar, mas prazer em ver hoje à noite de novo. Irmãos, em Apocalipse capítulo 3, nós temos uma lista de igrejas. Olha, irmão, já tem 2 copos aqui, agora vai ter 4. Olha, eu falei depois, se ficar com calor, vou jogar água em cima de mim. Obrigado. Se alguém ficar com sede, pode chegar aqui também. Lembra, no início dessa obra aqui, sempre achei que Sorocaba era uma cidade muito bonita, muito tranquila. A gente morava em Barueri durante a maior parte do nosso tempo. E cidade da periferia de Grande São Paulo são cidades, em geral, feios e não tem muito acabamento, lotes pequenos, um lote de 125 metros quadrados é padrão para muitas áreas. Então sempre achei muito bacana essa região, muito bonito, e fiquei envergonhoso às vezes ao chegar aqui na cidade. Até lembro uma certa ocasião, o pastor Sean compartilhando com a gente num culto de oração, eu acho que foi aqui, que colocaram umas janelas no prédio ali educacional, e logo depois alguém do bairro passou e levou as janelas para a casa dele. Então depois eu não tinha mais inveja. Então eles não roubaram as janelas da gente em São Paulo. Lembro uma história na literatura americana. Quando eu tinha mais ou menos 15 anos de idade, era requerimento, algo que a gente tinha que ler para passar o curso, uma história chamada A Dama ou o Tigre. Então a história é mais ou menos assim: um certo reino, o rei tinha uma filha bonita e ela queria casar com um certo príncipe que o rei não gostou. Ele preferia um outro mais nobre ainda para sua filha. Então, foi feito finalmente um meio que o rei descobriu, ou inventou, para acabar com esse pretendente. Ele foi chamado uma vez, levado para uma certa área e informado que no domingo seguinte, ou na semana seguinte, ele entraria num teatro, uma arena, e lá estaria na sua frente 2 portas. Atrás de uma das portas seria uma dama bonita. Se ele escolhesse essa porta, ele seria casado na hora e levado para um lugar distante para passar sua vida. Atrás da outra porta era um tigre. Abrindo aquela porta, ele seria tragado na hora e morto. Então, de qualquer forma, o rei seria livre deste pretendente não aceitável. Mas o príncipe não se preocupava, porque ele sabia que a sua namorada, a mulher dos seus sonhos, tinha descoberto quem estava atrás de qual porta. Então, ele recebeu a informação. Então, no dia da escolha, ele entrou sem hesitação, foi diretamente para uma das portas e chamou para abrir aquela. Nessa altura, o autor da história fez uma pausa, porque ele falou que ele tinha que explicar alguma coisa sobre essa princesa. Ela era muito orgulhosa e muito interessada em si mesma, e por causa disso, às vezes, ciumenta. E ele fez essa pergunta para nós, os leitores: será que essa mulher
pode aguentar ver seu namorado casado com outra mulher? Ou será que ela poderia imaginar ou até aceitar o namorado ser morto por um tigre em vez de casar com outra mulher? Ou será que o amor para com ele seria tanto que ela abriria a mão no casamento próprio e salvar a vida? Então a história continuou. O jovem pediu abertura da porta e o autor falou: então, o que você acha estava atrás da porta? A dama ou o tigre? E terminou assim. Chato, né? Muito chato. Se quiser saber a resposta, você também vai ficar sem satisfação. Mas em capítulo 2 de Apocalipse, capítulo 3, são duas portas. E nós não devemos escolher uma das duas. Devemos escolher as duas portas, porque Deus quer, Deus exige, importa com Deus que a gente passar por essas portas, ou utilizar essas portas. Vamos começar em versículo 7 de capítulo 3, lendo sobre a igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei, coluna na santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor Deus, hoje à noite eu peço a sua bênção sobre essa igreja, sobre a liderança, a equipe de planejamento, os diáconos, todos que participem na visitação, no ensino, todos que trabalham em vários departamentos e ministérios dessa igreja. Oramos também pelos que foram dessa igreja para ministrar em outros lugares e aqueles que também continuam aqui desde o princípio. Senhor, oramos que os melhores dias da Igreja Batista Calvário podem ser dias que vêm e que a bênção do Senhor possa continuar sendo visto aqui no meio deste povo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui nós temos em capítulo 3, versículos 7 a 13, a porta de oportunidade. A porta de oportunidade. Nós temos aqui aquele chamado o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi. Estamos aqui tratando do Senhor Jesus Cristo. Ele é o único santo. Ele é o único verdadeiro. Ele é o soberano, o governador do universo, marcado pelo fato que ele tem na sua mão a chave de Davi. Interessante, em capítulo 1, versículo 18, se não me engano, de Apocalipse, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. A chave representa aqui uma administração, a autoridade de fechar e abrir as portas. Interessante que essa frase, abrir e fechar a chave de Davi, é as frases que vieram do livro de Isaías, capítulo 22. Não é necessário abrir naquele trecho.
Mas se quiser mais tarde, lê Isaías 22, 22, você vai encontrar essa frase. O que é interessante é que Apocalipse capítulo 3 não tem nada a ver com Isaías 22. Não, nada. Você pode ler e falar, qual é a ligação? Não tem ligação. Eu acho que é mais um sinal de uma coisa que nós percebemos muito no livro de Apocalipse. João, o autor, conhecia tão bem a linguagem do Velho Testamento, como muitos pastores, ele tinha também a mania de utilizar vocabulário, frases, palavras em outros contextos, com outros propósitos. Porque o trecho ali, eu acho que não tem nada a ver exatamente com este assunto. Aqui nós estamos tratando do Senhor Jesus Cristo. Em Isaías é outra pessoa que no final das contas fracassou e falhou no seu propósito. Este aqui é o Senhor Jesus Cristo, aquele que tem poder servir e governar o universo. Este aqui está oferecendo para a igreja de Filadélfia uma grande oportunidade. A palavra porta está usada centenas de vezes na Bíblia. E sabe, eu vou falar uma coisa bem profunda, sem dúvida você gosta de anotar. Em quase todos os casos, essa palavra porta significa, adivinhe o quê? Uma porta. Profundo, não é? Anote, Pastor Miguel pode usar domingo se precisar. Mas em 8 lugares a palavra está usada numa forma simbólica. Apenas 8 vezes. Duas dessas vezes aqui, neste trecho estamos lendo. Porque claramente não estamos aqui tratando de uma porta física. O Lucas, o colaborador do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo também, os dois também usaram como símbolo essa ideia da porta. No dia de Pentecoste, aparentemente, Pedro considerava que ele foi dado a capacidade ou o privilégio de abrir a porta de salvação aos judeus, porque ele faz questão de mencionar isso também em Atos capítulo 14. A única coisa, irmãos, que nós somos capazes de fazer nesta vida, com prazer e realmente com êxito, com a promessa de êxito, é a vontade de Deus. E cada um de nós está chamado, como a igreja em Filadélfia, para passar pelas portas de oportunidade que Deus coloca diante de nós. Interessante aqui que Jesus, falando com a igreja, falou que essa porta que ele colocou diante desses irmãos é uma porta que ninguém poderia fechar e ninguém poderia abrir, senão pelo Senhor Jesus Cristo. Essa porta não dependia da força da igreja, porque ele aqui fala em versículo 8, porque tens pouca força, provavelmente referindo ao número de pessoas. Era um grupo pequeno, restrito, sem influência política. Esta porta e a vitória, a passagem pela porta, não dependia dos inimigos, porque os inimigos dessa igreja eram fortes. Um grupo chamado a sinagoga, pessoas da sinagoga de Satanás. Imagine, um grupo de pessoas que Deus destacou como pessoas tão malignos e pervertidos. Não é o número que importa, não é a atitude que importa, não é os adversários que importam. O que importa é a vontade de Deus para nós. Ele nos coloca em certos lugares e em cada ocasião Ele também coloca diante de nós uma oportunidade. Igreja Batista Calvário, você está aqui não por acaso. Está aqui porque Deus, vocês foram colocados aqui pela vontade de Deus para passar pela porta de oportunidade. Esta porta é importante e vocês devem aproveitar. Mas também preste atenção ainda, porque a porta é uma porta aberta. A porta aberta foi posto diante deles pelo Senhor Jesus Cristo e já deixado aberto para que a igreja pode, com uma certa facilidade, passar. A Bíblia fala, ninguém poderia fechar. Em 1 Coríntios,
capítulo 16, Paulo trata de uma porta grande e oportuna. Também em 2 Coríntios capítulo 12, ele trata da porta da fé. Também em Colossenses, ele trata a porta à palavra. Uma porta que dá para o acesso da palavra de Deus. Irmãos, o que Jesus está dizendo para a igreja aqui? Esta oportunidade está disponível e aberto e a igreja deve aproveitar. É uma grande oportunidade para a igreja. A oportunidade sempre, no contexto desses outros trechos, está tratando com a pregação do Evangelho. Não é uma grande ministério. O privilégio não é a oportunidade de construir um prédio bonito. Mas parabéns, vocês têm um prédio muito bonito. Eu lembro a primeira vez que eu visitei aqui, eu vi essas conchas. Eu falei, onde eu vou conseguir umas conchas para a nossa próxima igreja? Não sei, não achei ainda, mas são bonitos. Olha as colunas ali no fundo, muito bonito essas coisas, detalhes nessa igreja. Mas não é isso que Deus está dizendo. A oportunidade é a oportunidade de pregar o Evangelho de Cristo, com grandes resultados, atenção dos ouvintes e resultados eternos. Irmãos, essa oportunidade existe, esta porta está aberta, porque Cristo abriu esta igreja. Ouvindo os testemunhos hoje à noite, ouvindo o histórico da igreja, dá para saber. Olha, em nosso ministério, a gente tem confiado sempre que Deus vai nos direcionar. Houve momentos que parece que era impossível avançar ou tomar o próximo passo. Eu lembro a vez que a gente começou a igreja em Jandira. A gente tinha procurado, sem achar lugar. Cada vez que eu e pastor Cris visitamos a área de Jandira, tinha um certo, vamos dizer, um sentimento, uma tendência de coração de abrir uma igreja em Jandira. Mas cada vez que nós passamos, não encontramos nada que era realmente viável. A gente não tinha nenhum centavo para comprar, mas isso era fora do assunto naquele momento. A gente queria achar lugar. Procuramos sem achar nada. Chegamos a um ponto, a um certo dia, que a gente tendo dinheiro à mão, fizemos proposta num outro terreno em Barueri, perto da nossa casa, conveniente, uns 3-4 minutos da minha porta. Melhor ainda. Fizemos proposta, os donos aceitaram a nossa proposta. Falei com o pastor Cris, olhei para ele, eu falei, o que você acha? Ele falou, eu falei, em alguma forma sabia que não era a vontade de Deus. Lembra que um dia passando por Jandira, sem nada ainda, mas agora com dinheiro na mão, passamos em frente de uma loja, um stand de vendas, apartamentos. Eu falei, quem tem apartamentos, quem sabe, tem terreno em algum lugar. Entramos na loja, eu falei, vocês têm terreno à venda? E o vendedor falou, olha, acontece que vamos vender este terreno aqui. Eu falei, que terreno aqui? Ele falou, esse terreno embaixo da loja. Eu falei, eu compro. E compramos. Deus tinha preservado para nós um terreno na esquina da rua, ao lado do colégio, na avenida principal da cidade, por um preço que a gente achou salgado na hora, mas muito barato agora, para começar a igreja. E vez depois vez, Deus preparou o lugar. A mesma coisa, irmãos, começou aqui. Este era uma porta de oportunidade para começar a igreja. Mas, irmãos, as portas continuam abertas. É para a Igreja Batista Calvário continuar, progredir, perseverar, passando pelas portas. Como vocês vão aproveitar a porta de oportunidade, mesmo sendo fraco e desajeitado, porque somos, né? Olha, a Bíblia fala aqui, a resposta encontra aqui, versículo 8. Entretanto, guardastes a minha palavra e não negaste meu nome.
Versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Irmãos, como você vai aproveitar a porta? Você vai guardar a palavra de Deus. Irmãos, deixe-me somente verificar que vocês entendam uma coisa. Guardar a palavra não significa assim. Está guardado, irmão. Ninguém pega a minha Bíblia. Guardar não significa... Está ali. Está guardado. Guardado significa praticar. Guardar é praticar a palavra. O Senhor Jesus Cristo não elogiou a igreja de Filadélfia porque eles memorizaram ou preservaram cópias da palavra de Deus. Não, ele elogiou a igreja porque no meio da tribulação, dificuldade, eles praticaram a sua palavra. Eles fizeram a vontade de Deus. Dia após dia, ano após ano. Eles pregaram a palavra. Eles evangelizaram com a palavra. Eles estenderam a palavra. Eles multiplicaram a palavra. Irmãos, este é o que Deus quer da Igreja Batista Calvário. Não é que vocês estão guardando certos princípios, regras, normas, práticas, costumes. Não, é que você está estendendo o efeito, a influência do Evangelho aqui no seu bairro. Eu lembro quando eu cheguei aqui a primeira vez, há muitos anos, era bem distante, uma área muito aberta. Hoje eu cheguei não sei exatamente, cheguei cedo. Achei que era mais longo o caminho. Então, fiquei aqui embaixo de uma árvore, olhando nos prédios enormes. Olha, vocês viveram lá distante e hoje a cidade está no seu redor. Tem muito mais gente morando aqui agora do que tinha quando começou a igreja, não é? Irmãos, Deus trouxe portas de oportunidade para vocês. Olha, este lote no outro lado ali, olha, não lembra que se tivesse casas na época, mas mesmo tendo casas, hoje tem casa de apartamentos, tem 10, 20 vezes mais gente morando naquele único prédio do que tinha naquele quadro no passado. Irmãos, oportunidade, a gente tem que aproveitar. Mas não é somente guardar a palavra. Nós temos que pregar a palavra. Olha, meu desejo é ser pregador fiel da palavra de Deus. E seu pastor tem o mesmo desejo, mas também ele tem o desejo que vocês também sejam pregadores fiéis da palavra. Não é fácil. Olha, não é fácil. Esses casas de apartamentos têm porteiros e portas trancadas. Mas quando Deus quer a entrada, as portas serão abertas. Deus fala aqui que Ele vai nos fazer pilares na casa, no templo do Senhor. Eu falei que Apocalipse 3 não tem nada a ver com Isaías 22, porque em Isaías 22, o sujeito que está recipiente das chaves do rei Davi, está falado que ele vai se transformar em prego no templo de Deus. E depois de um tempo, este prego vai ser tirado. Olha, este não é a promessa de Deus para a igreja de Filadélfia. Ele está dizendo, você vai ser pilar. Olha aqueles pilares ali nos fundos. Que exemplo. Vamos tirar esses pilares. Olha, e se tirar, aí sai rapidamente, ok? Sai antes de tirar. Não pode tirar esses pilares sem destruir o templo. Deus está dizendo, aqueles que aproveitam, aqueles que trabalham no serviço do Senhor, que passaram pelas portas abertas, essas pessoas, pela sua fidelidade, pela sua capacidade e dedicação à obra de Deus, vão ser transformados em pilares do templo do nosso Deus. Irmãos, tem outra porta aqui. Essa outra porta nós encontramos em capítulo 3, versículo 14. Vamos continuar a nossa leitura. Ao anjo da igreja em Laodicea, escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira,
o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo de te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sei, pois, zelosos, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai e no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem uma outra porta aqui. Mas nesta porta, na primeira porta, quem era o porteiro daquela porta de oportunidade? O Senhor Jesus Cristo. Aqui nós também encontramos Jesus Cristo falando, mandando a carta, chamado Amém, testemunho fiel, verdadeiro, princípio da criação de Deus. Todas as cartas são do Espírito, mas escrito por Jesus Cristo. Mas é interessante, irmãos, o porteiro aqui não é Jesus. Essa é uma porta de comunhão. E Jesus Cristo está no lado de lá. O lado de fora. Nós temos aqui uma situação, a condição da igreja está descrito aqui em detalhes. Ele fala que nem frio é, nem quente. Então o Senhor tinha um certo náusea ao pensar naquela igreja. Imagine, pastor Alexandre, pode imaginar? A gente, ao pensar nessa descrição da igreja, tem que cair de joelhos e clamar a Deus, Senhor, não deixe isso acontecer comigo. A nossa vida, irmãos, é uma vida espiritual. Nós não andamos com Deus porque nós temos um prédio bonito de novo, riquezas, grandes ofertas, influência política. Olha aquela igreja em Filadélfia. Não tinha nada disso. Laodicea era outra coisa. Aparentemente, eles pensaram em si como gente rico, felizes, abastecidos. Olha, a Bíblia fala, eles nem souberam que eles eram pobres, cegos e nus. Interessante, a cidade de Laodicea era conhecida pela sua riqueza, era centro bancário da região. Eles produziram e venderam pela região um colírio usado para ungir os olhos e roupa de lã, um tipo de lã preta que foi vendido como item de luxo em toda a região. Olha, mas Deus fala, você talvez tem dinheiro, mas você é pobre. Você tem colírio, mas você é cego. Você tem roupas de luxo, mas você é nu. Irmãos, a igreja de Laodicea era uma igreja afastada de Deus. Jesus Cristo aqui está fora da igreja, clamando, chamando, pedindo que a porta seja aberta. Que condição horrível dessa igreja. Não importa, irmãos, o que nós pensamos sobre nós mesmos. O que importa é o que o Senhor Jesus Cristo pensa sobre mim. Infeliz, miserável e nem sabiam. Quando a gente está longe de Deus, muitas vezes eles não sabem. Mas olhe o lugar de Cristo. Versículo 20, já falei, fora da igreja. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei em sua casa. Olha, fato é que Jesus Cristo quer entrar. Jesus Cristo não está fora da igreja por vontade própria. Olha, está escrito aqui, está escrito aqui em algum lugar, versículo 19, eu repreendo e disciplino a quantos quem amo. Exatamente como a igreja de Filadélfia, ele falou, eu vou chamar aqueles inimigos seus que se chamam de judeus, mas não são. Eles vão se prostrar diante de você e eles vão saber que eu te amo. Tanto essa igreja sofredora e essa igreja afastada de Deus, as duas igrejas eram recipientes do amor de Deus. Deus mandou essa repreensão por amor deste povo. Irmãos, Jesus Cristo está fora, não porque Ele está querendo ficar longe, mas por causa da ação dos porteiros da igreja. Eles permitiram o Senhor ser afastado e longe. E a questão de comunhão, essa porta de comunhão, é uma porta que pode ser aberta por nós. É Jesus que abre as oportunidades. Gente, olha, você pode, todos nós, pastor, você tem a mesma experiência. Você prega, você ora, você faz todo tipo de visita. Nada. E de repente, como se fosse do céu, cai pessoas convertidas. A minha experiência é, se você trabalhar muito aqui, mesmo que nada aconteça, aqui alguma coisa vai brotar. Se nós semeamos, vamos ceifar. Acontece, é um princípio bíblico. Mas muitas vezes o nosso trabalho não é ligado exatamente com aquelas pessoas com quem a gente passou todo o tempo. Mas olha aqui, Jesus Cristo é aquele que abre as portas de oportunidade. Mas a porta de comunhão está controlada por nós. Você, irmão. Se hoje à noite Jesus Cristo não é chegado, se Jesus Cristo não é em comunhão e você em comunhão com Ele, o culpado é você. Ele quer entrar. Nós devemos abrir. Deixa eu fazer a pergunta para você. Como é a sua situação? Seu relacionamento com Jesus Cristo? Quem pode aproveitar deste aqui? Olha, claramente igrejas, porque está escrito as igrejas. Igrejas como entidades, às vezes, têm que clamar a Deus e rogar a obra de Deus no seu meio para quebrar aquelas coisas que têm sido enferrujados. Ele tem que romper os laços que são totalmente enrolados. A gente precisa do Senhor para operar no nosso meio. Mas também pessoas, indivíduos, famílias também podem ficar afastados do Senhor. Às vezes Deus está operando em muitas vidas e tem uma família, uma pessoa que está alheio de tudo que Deus está fazendo. Está bravo, está insatisfeito, quer criticar. Olha, afastado de Deus. Mas também há pessoas que não têm Cristo como Salvador. Eu sei que não é um versículo que, propriamente dito, está para evangelizar pessoas. Mas olha, irmãos, se a pessoa sem Cristo, hoje à noite, fala a Jesus Cristo, Senhor, entre na minha vida. Sabe o que Jesus vai fazer? Ele vai entrar. É capaz de funcionar para todos nós. Igrejas mornas, pessoas descrentes, pessoas afastadas de Deus. Olha o que Ele oferece quando Ele está em comunhão com a gente. Riquezas verdadeiras, olha o versículo 18. Aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Roupas brancas, que sempre no livro de Apocalipse trata de pureza e serviço a Deus. Colírio para os olhos, para que eles pudessem ver e entender a vida espiritual e a obra de Deus no seu caminho. E também Deus oferece comunhão.
O que Jesus está oferecendo aqui? Ele fala, se abrir a porta, eu entrarei. Cearei. Irmãos, se Jesus queria jantar com você hoje à noite, aceitaria? Não sei o que eu vou servir. Olha, não importa. Jesus falou com Maria e Marta que pouca coisa serve. O que Ele quer de nós é comunhão. Ele quer que a gente abra a porta. Abra a porta você hoje à noite. Salvação, uma consequência, claro, daqueles que convidam Jesus a entrar. Não sei se vocês têm visto, nos Estados Unidos, especialmente na minha juventude, há 200 anos, tinha um quadro que aparecia em todas as igrejas evangélicas e protestantes na época. É um desenho feito por um artista chamado Warner Sallman. O Warner Sallman é ainda, mesmo sendo morto, o artista com mais exemplares do seu trabalho espalhado pelo mundo do que qualquer outro. Ele fez durante a sua vida vários quadros, pintou quadros de Cristo em vários lugares e cenas bíblicas. Uma das quadros que ele fez, que era uma das mais famosos, é a porta de Cristo na porta do coração. Talvez você tenha visto. É famoso, é clássico. Mas o quadro é assim. Jesus está ao lado da porta, batendo. A luz de Jesus está iluminando a parede e a porta também. E dá para ver a forma de um coração contra a parede. Em volta dessa iluminação tem pragas, espinhos, como se fosse tentando barrar o caminho. Na porta tem uma pequena abertura pelo qual a pessoa de dentro pode olhar para ver a pessoa fora. Mas algumas pessoas reclamaram para o Warner Sallman. Eles falaram, Senhor, fez toda essa pintura bonita, mas esqueceu de colocar maçaneta. Ele falou, não esqueci. A maçaneta está no lado para dentro. Hoje à noite, Jesus Cristo fala, abre a porta. Igreja Batista Calvário passa pela porta de oportunidade, as muitas portas que Deus está colocando no seu caminho. Pastor, seja o líder dessa igreja. Abre a sua visão. Procure meios de abrir essas portas. Deus vai abrir. Irmãos, esteja em comunhão com seu Senhor Jesus Cristo. Ele está batendo. Vamos orar, cada cabeça encurvada, cada olho fechado. Deixa eu fazer pergunta para você hoje à noite. Você como indivíduo está comungando com Deus? Está lendo a sua palavra? Está guardando a sua palavra? Quer dizer, praticando a sua palavra, obedecendo a palavra de Deus, servindo o Senhor, tentando estender a influência da palavra. Se não, confesse seu pecado. Busque a Deus. Venha. Lance-se diante dos pés do Senhor Jesus Cristo. Convide Ele mais uma vez a entrar e comungar. Talvez hoje à noite tenha alguém que não conhece Cristo como Salvador. Se morresse hoje à noite, não iria aos céus. Então hoje à noite clama a Jesus, Senhor, eu quero ser um cristão verdadeiro. Me perdoe dos meus pecados. Faça de mim um verdadeiro cristão. Sei que o Senhor morreu por mim, foi sepultado e ressuscitou. Eu quero entrar na sua presença como um verdadeiro filho de Deus. Clama a Jesus, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Promessa de Deus. Igreja, faça uma resolução como entidade espiritual
representando a igreja de Cristo aqui neste bairro. Vamos pelas portas. Vamos dar, porque cada esforço exige despesas. Vamos orar, vamos visitar, trabalhar, convidar, conhecer pessoas, investir na vida de outras pessoas, para a glória de Deus. E Deus vai fazer aqui pilares na casa do Senhor, porque oramos em nome de Jesus. Amém.